Vamos falar de Shavuot. Hoje é o segundo shiur preparatório para essa magnífica festa que vai acontecer, se Deus quiser, domingo à noite que vem. A festa, quando comemoramos a entrega da Torá, 3.333 anos atrás. E é uma festa que comemoramos comendo comida de leite, queijos, blintzes. Por falar em blintzes, tinha uma vez um pobre que ele estava andando pela cidade, até que ele passou do lado de uma mansão e ele viu um ricaço lá comendo blintzes, panqueca de queijo. Ele ficou impressionado vendo como que a família comia com gosto. Então ele chegou em casa e falou para a esposa: querida, eu também quero, faz um pouco de blintzes para a gente. Ele falou: escuta, não tem ovos aqui para massa. Oh, imagina, querida, você sabe cozinhar tão bem, ovos não vão ser a diferença. Ele falou: bom, queijo também não tem um pouco de leite. Aí ele falou: não, dá-se um jeito. E cada 2 minutos ela vinha falando que faltava isso, aquilo. E com o que ela sim tinha, ela fez uma maçaroca lá e serviu para ele. Quando ele comeu, ele falou: que esses ricaços já entendem de comida, blintzes não tem graça nenhuma. O problema é quando falta alguma coisa. Então vamos nos preparar para Shavuot e não deixar faltar nada de inspiração para essa data. Por que nós comemos comida láctea em Shavuot? É a única vez do ano que a gente costuma comer justamente esses produtos. A gente faz um esforço a mais cada ano, achar uma receita nova. Qual o significado disso? Que é gostoso, tudo bem. Mas por que justamente na festa de Shavuot? Existem dezenas de motivos, os livros trazem motivos cabalísticos, numerológicos. Então eu separei um punhado aqui para quando a gente comer o cheesecake ou pão de queijo em Shavuot, a gente dá mais significado para aquilo. Então o primeiro motivo é por conta da proibição de comer um órgão de um animal vivo. Ever minachai. O que quer dizer isso? Até a entrega da Torá, as pessoas não comiam leite e mel. De forma geral, lembrando que essa é apenas uma das explicações. Qual o problema? Existem as 7 leis universais, as 7 leis dos filhos de Noach, Sheva Mitzvot Bnei Noach, e uma delas é a proibição de comer parte de um animal vivo. Então tem culinárias no mundo todo que cozinham um bichinho vivo, e isso é proibido pela Torá, não apenas para os judeus, mas para todos os povos. Quando chega na questão do leite e do mel, é um pouco confuso, porque o leite eu ordenho de uma vaca viva. Então será que eu posso tomar leite ou não? Pode ser considerado como um órgão. Quando os judeus foram e receberam a Torá, e Hashem promete para eles que eles vão ir para Israel, uma terra que emana leite e mel. Então aqui vem a lógica. Se eu vou para Israel e Deus está elogiando aquela terra pelo leite e pelo mel, isso quer dizer que eu posso tomar leite e eu posso consumir mel. Então, por que comemos comida de leite e também se come de mel em Shavuot? É porque, de acordo com algumas explicações, a partir de Shavuot que eles começaram a consumir leite. Até então, apenas o bebê tomava o leite da sua mãe e acabou. Quando ele crescia, é só carnívoro, mas não podia tomar leite. A partir de Shavuot, eles começaram a consumir leite, por conta da promessa da terra sagrada. Se bem que o mel de Eretz Zavat Halav Udvash, da terra que emana leite, Johar, leite e mel, esse mel não é mel de abelhas, é o mel de tâmara. A tâmara, depois de um tempo, começa a soltar mel. Mas ainda assim, já que os dois são chamados de mel, então a partir de Shavuot se pode tomar mel. Esse é o primeiro motivo. Uma segunda razão, um pouco mais filosófica, é que o leite ele pode ser completamente aproveitado. Você pode usar a nata, você pode aproveitar a água do leite para fazer
comidas, queijos, você aproveita o leite inteiramente, enquanto que outras bebidas, com exceção da água, obviamente, as outras bebidas você não tem como aproveitar. Então, se eu vou fazer vinho com a uva, o que resta eu vou jogar fora, vai virar adubo, eu não vou consumir aquilo. Suco de fruta, eu vou ter que escolher ou comer a fruta ou fazer suco. Já o leite, ele é totalmente aproveitado, assim como a Torá. Se a pessoa realmente se dedica para a Torá, ela é completamente aproveitada. O que quer dizer isso? Levando em consideração uma pessoa que estuda a fundo Torá e uma pessoa que estuda a fundo matemática, por exemplo. A matemática, ela pode deixa a pessoa muito culta, mas também pode dar ga'avá. A matemática pode deixar a pessoa mais orgulhosa do seu conhecimento. E isso é como se fosse o psolet, uma coisa negativa que sai daquele estudo. Já o estudo da Torá, bem focado, concentrado, faz o contrário, faz a pessoa ter anavá, a pessoa ser mais humilde. Então a Torá não só que eleva a pessoa espiritualmente, a Torá é cultura também, e a Torá traz um motivo para a vida da pessoa, mas a Torá também deixa a pessoa mais humilde e mais correta. Um terceiro motivo bonitinho dessa vez é que o povo judeu, na verdade, nasceu na entrega da Torá. Até a entrega da Torá éramos tribos, éramos uma nômades, o que a gente quiser chama, não éramos Am Israel, o povo judeu. O povo judeu, esse conceito se iniciou na entrega da Torá. Até então éramos os hebreus. Depois nos tornamos Yehudim. Quando recebemos a Torá, nascemos diante de Deus. Passamos a ser o seu povo. Assim como um bebê, quando ele nasce, o que ele precisa mesmo é de leite. Então, nós, quando nascemos como povo, precisamos da Torá. Então, novamente, a Torá, ela é comparada ao leite. E nós somos recém-nascidos. E por isso, para lembrar o nosso nascimento, comemorar isso, tomamos um lechaim com leite. E já puxando desse mesmo motivo, sobre um bebê e leite, Shavuot comemora uma outra coisa que pouca gente sabe. A data que Moshe Rabbeinu nasceu foi 7 de Adar. Isso, um mês e uma semana antes do Pesach. A Torá nos conta que Moshe, sua mãe, conseguiu ocultá-lo por 3 meses. Ela escondeu ele dos egípcios. Os egípcios queriam pegar todos os bebês para jogarem no rio Nilo. E a mãe dele conseguiu esconder, Yocheved conseguiu esconder o Moshe, o pequeno Moshe, por 3 meses. Quando ele fez 3 meses, ela sabia que os egípcios já estavam suspeitando dela, eles tinham visto ela com barrigão. Ele nasceu com 6 meses de gestação, então eles contaram, 9 mês foram bater na porta dela. Então, para não correr nenhum risco com o bebê, ela colocou ele numa cestinha e pôs ele no rio Nilo. Essa história já é famosa. Só que se a gente fizer a matemática, 3 meses depois que Moshe nasceu, quando que ele foi posto no Nilo e tirado do Nilo, foi em Shavuot. Então, Shavuot também comemoramos isso que retiraram Moshe, nosso líder, do rio Nilo. E daí? Quando Moshe foi retirado do Nilo, a filha do faraó, Batia, não sabia o que fazer com aquele menino chorando. Então ela chamou uma ama de leite egípcia. E Moshe se recusou a tomar daquele leite. Aí chamou outra, ele recusava. Até que a Miriam, irmã de Moshe, eu estou contando bem resumida a história, mas a Miriam, irmã de Moshe, foi sugerir trazer uma ama de leite judia, que por acaso era a própria mãe de Moshe, e aí sim ele aceitou tomar leite. Então, para lembrar essa história de que ele tomou o leite da mãe, saiu do Nilo e tomou o leite da mãe nesse dia, nós também tomamos um pouco de leite. Entre parênteses, a história conta, o Midrash conta, que quando a Batia tentou dar de mamar, alguma mãe de leite egípcia desse de mamar para o Moshe, ele se recusava a tomar, mas uma gota do leite egípcio entrou na boca dele. Então, algum tempo depois, num exame que o faraó estava fazendo com Moshe,
se o Moshe eventualmente trairia ele ou não. Colocaram na frente de Moshe uma bandeja de ouro, com peças de ouro, e uma bandeja de carvão, brasa, para ver se o Moshe, se ele pegasse o ouro, ele tentaria tirar a liderança do faraó. Se ele pegasse a brasa, é porque ele era um bebê tolo e que queria coisas brilhantes. Quando o Moshe foi pegar o ouro, um anjo empurrou a mão dele, ele pegou a brasa. E aí, estava tão quente, ele pôs a mão dentro da boca, e isso queimou a boca dele. E a partir de então, Moshe ficou gago. Por que ele pôs isso na boca, o quente na boca? Sábios explicam que era como se fosse para limpar a boca dele daquela gota de leite egípcio que ele tomou. Assim como a gente faz na véspera de Pesach, de queimar e colocar nossos utensílios em água quente para limpar eles, isso aconteceu com a boca de Moshe Rabbeinu. Então a gente pode perguntar, por que Deus fez isso com ele? Por que ele tinha que permanecer gago? Tá bom, eu entendi de uma forma um pouco agressiva, por que ele pôs a brasa na boca, mas por que ele teve que permanecer gago o resto da vida dele? Tem duas explicações muito bonitas. A primeira é para que ninguém dissesse que Moshe era uma pessoa extremamente influente, ele falava bem. Sabe, às vezes as pessoas conquistam cargos, principalmente na política, com o dom da oratória, falando bonitinho, a pessoa vai crescendo. Moshe não era desses. Ele não era um líder que falava bem, pelo contrário, ele era gago, era irritante ele falar assim. Então, para que ninguém dissesse que não era de uma forma divina, que era da sua própria capacidade de oratória, que ele se tornou líder, então ele era gago. E o segundo motivo é porque quando Deus falava através de Moshe, ele falava de uma forma muito clara, bonita, direito. Então aí as pessoas sabiam quando Moshe estava falando e quando Deus estava falando, porque quando Moshe falava era bem demorado. Quando ele falava em nome de Deus, quer dizer, Deus falando através dele, ele falava de uma forma muito clara. Então, de novo, tomamos leite em Shavuot para lembrar que nesse dia também a mãe deu de amamentar. Moshe saiu do Nilo e a mãe deu de mamar para ele. Um quinto motivo, isso tem conexão com o que a gente falou na semana passada. Semana passada falamos que quando Moshe Rabbeinu, Moisés, subiu no Monte Sinai para receber a Torá, os anjos discutiram com ele, e aí ele provou que realmente a Torá era digna de ser entregue a nós e não permanecer com os anjos. Eles queriam a Torá e veio para nós. Um outro Midrash conta essa conversa de uma forma um pouco diferente. Moshe Rabbeinu foi receber a Torá, e aí os anjos falaram que eles têm um direito maior sobre o estudo, sobre reter a Torá. E aí Deus falou para eles, vocês não têm esse mérito. Por quê? Porque quando vocês foram visitar Avraham Avinu, nosso patriarca Abrão, lá para trás, quando foram prometer para ele que ele teria um filho, está escrito que Avraham serviu para eles leite, manteiga e carne. E lá, óbvio, a gente tem várias explicações da Torá, mas a parte pshat, a parte clara da Torá, diz que eles comeram tudo junto. Então Deus falou para os anjos, como vocês querem a Torá se vocês comeram carne e leite misturado? Vocês não têm mais esse mérito. Enquanto que os judeus têm que se cuidar de não comer essa mistura, como o Shaul costuma falar na sinagoga, neca de parmegiana, não pode misturar. Os anjos não cumpriram isso. Então, para lembrar o nosso mérito de que nós não misturamos carne e leite e merecemos, por conta disso a Torá, nós tomamos leite em Shavuot e depois comemos carne, como a gente vai falar um pouco mais para frente. E um último motivo, por enquanto, do porquê tomar leite em Shavuot, é porque, imaginem a cena, só entre parênteses, isso é bem diferente do motivo que nós trouxemos antes, de que talvez o leite era um membro de um animal vivo. É esse motivo que eu vou trazer agora. Diz que eles sempre tomaram leite, sabiam que era permitido. Agora eles receberam a Torá no Monte Sinai. Lá escutaram, eu sou Deus, teu Deus, etc. Eles voltaram para casa.
E eles têm um problema. A partir do momento da entrega da Torá, eles têm a obrigação de comer kasher. E o problema é que a carne que eles tinham em casa não era kasher. Como que eles até então não comiam kasher? Então, o que era a única coisa que restou para eles comerem? Leite. Leite é frio. Tá lá o queijo, é o que tinha para comer. Carne não tinha como, eles não tinham como afiar a faca para fazer o abate dos animais, porque era Shabat também. Então a única coisa que tinha para eles comerem era leite. Na verdade, isso não é um motivo tão simples, porque se eles não comiam kasher, então eles comiam carne e leite misturados. Então eles também não tinham como comer leite, porque os utensílios não eram kasher. Como que eles iam tomar o leite? Então o Rebbe traz uma explicação muito interessante que diz que óbvio que os judeus cuidavam do kasher antes da entrega da Torá. Óbvio. Quando a gente vê um bar mitzvando, um menino que vai fazer bar mitzvah, o costume é ele começar a colocar tefilin alguns dias antes do bar mitzvah, para já chegar bem preparado. Então, imagine os judeus, eles sabiam que eles iam receber a Torá, eles contaram 49 dias para isso. Então, obviamente que eles se cuidavam de não misturar carne e leite e de fazer a shechitá, o abate ritual da carne como se deve. Só que eles não eram algo que se chama bar zvichá. Eles não tinham obrigação de fazer shechitá. Eles não eram judeus. Então, o que acontece? A partir da entrega da Torá, a carne que eles tinham antes, embora eles fizeram a shechitá direitinho, não era kasher para eles. Hoje em dia tem o conceito de Bnei Noach. Bnei Noach são não judeus, que não pretendem se converter, mas querem cumprir a Torá do que lhes cabe, as 7 mitzvot que mencionamos antes. Então muitos deles também fazem a shechitá, o abate como tem que ser, porque é o melhor abate possível. Se ele faz shechitá, eu não posso comer dessa carne. Por quê? Porque ele não tem obrigação de fazer shechitá. Então, a carne dele não é kasher para mim, que sim tenho a obrigação de comer uma carne kasher, uma carne feita shechitá. Então, não é que os judeus não faziam shechitá no deserto, não faziam abate como deve ser, não é que eles misturavam carne e leite, eles sim cuidavam de tudo, mas a partir da entrega da Torá, tudo que eles fizeram antes não era kasher. Isso sobre a carne, o leite não. O leite já não tem essa questão. Eles já tinham ordenhado antes o queijo, eles faziam de uma forma kasher, já não tem problema. Não é o mesmo conceito da shechitá. E por isso mesmo que a única coisa que eles podiam tomar, que era kasher para eles naquele então, era leite, queijo e derivados. Esses são alguns motivos de consumir leite em Shavuot. Só que fica uma pergunta aí. Tem algo que não está bem explicado. E é o seguinte: Shavuot, quando recebemos a Torá, o mais correto, seria comemorar o Shavuot sentado estudando o dia inteiro. De repente a gente está aqui falando de comida, receitas, porque comer comida de leite, comida de carne. Shavuot, que é o começo da nossa história como povo, o motivo da nossa nação, termos a Torá, de repente a gente fala de comida e bebida. E isso não é uma pergunta simples. Posso perguntar isso sobre qualquer Shabat, sobre qualquer festividade. Não, isso justo é sobre Shavuot. Por quê? Existe uma mitzvah especial de comer em Shavuot. Carne ou leite, especialmente carne. É uma mitzvah comer carne em todas as festividades, mas principalmente em Shavuot. Vamos ver. Na Gemara, no Talmud, tem uma discussão entre dois sábios, Rabbi Yoshua e Rabbi Eliezer ben Hurkins. Eles discutem algumas vezes sobre como devemos comemorar as festividades. As festividades foram dadas por Deus na Torá e são chamadas de Atzeret, uma data onde devemos parar o quê? De trabalhar. Lembrete que não pode trabalhar na segunda e terça-feira que vem. E aí, esses dois sábios discutem. Rabbi Yoshua diz o seguinte:
como você comemora a festividade, então metade é para Deus e metade para a pessoa. O que quer dizer isso? Então a pessoa vai de manhã, reza na sinagoga, estuda um pouquinho de Torá, 1h da tarde, 2h da tarde, ele vai para casa e come bem, faz banquetes. Rabi Eliezer, ele diz o contrário, ele fala, não. Se a pessoa é uma pessoa simplória, que não sabe estudar Torá, não é culta, ele sim deve ir para casa e ficar festejando e fazendo banquetes. Mas se é uma pessoa com um pingo de intelecto, ele deve passar a festa toda estudando Torá. Todas as festas, Pesach, Sukkot, ele chega do Seder de Pesach, ele faz o Seder, volta para a sinagoga para estudar Torá, todo o Pesach. É assim que ele diz que deve comemorar. E ele era muito estrito nisso, ele exigia isso dos seus alunos também. E quando certa vez os alunos foram abandonando a aula dele, porque afinal de contas a aula dele estava levando horas do dia, os alunos foram indo embora, ele amaldiçoou os alunos. Meio estrito. Mas esse era Rabi Eliezer. Ele demandava das pessoas o estudo da Torá na festa toda. Por que ele era assim? A história dele é muito bonita. Ele era filho de um homem chamado Hyrcanus. Esse homem tinha vários campos. E ele tinha 2, 3 filhos que trabalhavam nos campos arando. E uma vez, o Eliezer, simples, um jovem que não sabia uma palavra, uma letra de Torá, o Eliezer falou para o pai, Tati, Abba, eu quero algo mais da minha vida. Ele estava muito triste, estava deprimido. Ele falou, não é possível que minha vida é ficar sentado no arado o dia todo, trabalhando num campo. O pai ficou muito sério, falou, eu acho que você está com tempo demais para bobagens, e pôs ele para arar num campo cheio de pedras, mais difícil. Ele falou, talvez o esforço vai fazer meu filho parar de pensar nessas bobagens, mas não adiantou. Cada vez o pai fazia ficar mais difícil o trabalho, e cada vez menos o Eliezer esquecia essa ideia de estudar a Torá. Então uma vez que o pai falou, poxa filho, você já tem o que, 20 anos, você não vai aprender nada de Torá. Casa, e quando você tiver um filho, quando ele tiver 3 anos, manda ele para uma escola, para uma yeshiva, você já era. No dia seguinte, o Eliezer sumiu. Ele foi embora, ele fugiu, ele pegou uma muda de roupas e se dirigiu até uma cidade onde tinha uma yeshiva. E lá ele conseguiu entrar na yeshiva e estudar, ele se esforçava muito. Imagina alguém, um adulto, aprendendo o alfabeto. E ele realmente era um excelente aluno. E uma vez o mestre dele, Rabi Yochanan, sentiu que vinha um cheiro muito desagradável da boca dele. E o Eliezer não queria contar o que era. Então o Rabi Yochanan mandou alguém ir ver no quarto do Eliezer o que ele tinha. Então foram ver, ele tinha um saco cheio de terra. Por quê? Porque já que ele fugiu, ele não tinha dinheiro, ele era pobre. Então, para enganar a fome, ele mastigava a terra. Quer dizer, nem comida ele tinha. E isso causava a boca dele exalar um cheiro muito desagradável. Quando Rabi Yochanan soube disso, ele abençoou o Eliezer, já Rabi Eliezer, para que ele tivesse muito sucesso. Eventualmente, o pai dele, Hyrcanus, se encontrou com ele, ficou muito orgulhoso e recebeu ele novamente, já como um grande mestre. Esse era Rabi Eliezer ben Hyrcanus. Então dá para entender que a posição dele é que numa festividade deve ficar estudando e se conectando com Deus o dia todo. Tem um porém. Dissemos que Rabi Yeshua diz que metade do dia a pessoa estuda e reza, a outra metade ele comemora. Dissemos que Rabi Eliezer ben Hyrcanus diz que a pessoa deve estudar o dia todo, com uma exceção, Shavuot. O Talmud diz que em Shavuot ambos concordam que a pessoa deve sentar e comer. Rabi Eliezer, a gente pode perguntar para ele, como assim? Justamente na festividade que a gente recebeu a Torá, justamente numa festividade onde a conexão com Deus deve ser muito maior, nesse então você quer que as pessoas sentem e comemorem comendo? Uma coisa tão física. Por que Rabi Eliezer pensa assim? Por que justamente nessa festividade ele diz
o contrário de sua opinião em todo o Talmud, ele diz que a pessoa deve comemorar comendo. O Rashi explica que o motivo de comer é para mostrar a felicidade por receber a Torá. Mas peraí, Shavuot de certa forma é mais elevado do que o próprio Yom Kippur. Se a gente olhar pelo prisma da entrega da Torá, do nascimento do povo, é o dia mais espiritual que tem. De repente eu vou comemorar comendo. E mais ainda, não só que Shavuot tem a mitzvah de comer, tem uma outra lei muito interessante. O que acontece quando uma pessoa tem um sonho ruim? Uma pessoa sonha algo que parece uma premonição, alguma coisa muito negativa, e ele fica assustado. Então o que ele pode fazer? Se chama Tanit Halom, um jejum. É um jejum que ele faz pedindo para Deus trocar o sofrimento que ele teve no sonho pelo sofrimento físico, pelo jejum. A pessoa pode fazer esse jejum no Shabat, no Pesach, no Yom Kippur, óbvio, ele já está jejuando. O que acontece se ele fizer no Shabat ou numa festividade? Depois ele tem que fazer um outro jejum para compensar isso que ele não comeu na festividade. Tudo bem, mas ele pode jejuar. Por quê? Porque se a pessoa está tão preocupada com o seu sonho, ele não vai ter prazer nenhum no Shabat. Então a halakha, a lei, permite que ele faça o jejum. Com exceção de Shavuot. Se em Shavuot a pessoa teve um sonho ruim, ele não pode jejuar. Tamanha é a obrigação da pessoa comer em Shavuot. Então a gente vai perguntar, como assim? Como é possível que nessa festividade a obrigação de comer algo tão físico é uma obrigação tão forte? Semana passada, no shiur que tivemos sobre os anjos e a conversa, o debate entre os anjos e Moshe, a nossa conclusão foi de que a Torá foi dada justamente para a gente trabalhar com o mundo aqui embaixo. E hoje a resposta não é diferente. A Torá é bonita, a Torá é espiritual, mas a gente tem que lembrar que a Torá foi dada para seres humanos, para usar ela e transformar o mundo aqui embaixo. E uma das coisas mais baixas do ser humano é a necessidade de comer. Vamos pensar bem. Comer, dormir também, mas o comer não tem diferença entre nós e os animais. Todas as outras necessidades a gente dá um jeito. Dá um jeito, relações maritais, a gente não tem o instinto que nem os animais, a gente pode ter um certo controle. Comida é algo que se a pessoa passa muito tempo sem isso, acabou, ele vai morrer. Comida e bebida. Ou seja, é um nível, a comida é um nível que nos deixa muito parecido com animais. É um nível muito aqui embaixo, muito rebaixado, por assim dizer. E a Torá vem mostrar que ela vem afetar a comida também. Nós comemos em Shavuot para lembrar isso. Que a Torá não é só para quem passa o dia jejuando. Existe esse conceito de jejuar toda segunda e quinta. A Torá não é só para quem passa o dia meditando. A Torá é para todos nós, em todos os níveis. A comida é o melhor modo da gente convencer o nosso mau instinto a se conectar com Deus. Vamos ver, alguém já viu um Farbrengen? É uma reunião racídica. O que você vai ver no Farbrengen? Não livros abertos. Farbrengen que visa elevar cada um. E as pessoas fazem lechaim. E as pessoas tomam boas decisões. Não tem livros na mesa. O que tem é comida e bebida. Porque já exatamente isso que traz o Yetzer Hara, traz o mau instinto para a mesa. Se eu não colocar nada para comer, a mesma coisa funciona numa sinagoga. Se não tem kiddush nenhum, então as pessoas não se atraem tanto. Por quê? Porque é algo natural. As pessoas querem o social, querem comer alguma coisa. E quando a gente põe um cholent, o que acontece? De repente a pessoa vem. Por quê? Eu já escutei muita gente criticando. A pessoa só vem para comer, só isso. Pelo contrário. A comida é a melhor forma da gente atrair o Yetzer Hara, atrair o mau instinto para participar com a gente na mesa do Shabat. Quais são as maiores memórias que a gente tem da infância?
É a mesa do Shabbos, a comida que a mami fazia isso, a Bob fazia esse prato, aquele prato, não necessariamente Shabbat, mas o Pesach, porque comida é extremamente fundamental não só para o nosso corpo físico, para o nosso emocional, para o nosso psicológico e para o nosso espiritual também. Nosso lado espiritual precisa da comida, porque é através dela que a gente consegue afetar o mundo todo pela Torá. Então, por isso que Shavuot tem essa obrigação de comer, para afetar o mundo. A gente vê um paralelo muito interessante nos próprios 10 mandamentos. Qual é a primeira palavra dos 10 mandamentos? Anochi Hashem Elokecha. Eu sou Hashem teu Deus. Só que Anochi não é em hebraico. Anochi é uma palavra no egípcio daquela época. Então vejam bem, os 10 mandamentos, as frases que mais impactaram o mundo todo, as frases que são paralelas à criação do mundo, os 10 ditos pelos quais o mundo foi criado, a primeira palavra, o que começa tudo, a entrada, é uma palavra em egípcio. Como assim? A gente acabou de fugir do Egito. Eu lá quero saber de pirâmide e escutar a palavra egípcia. Pelo contrário, Deus fala comigo em Yiddish ou em ladino, qualquer língua mais próxima, mas vai falar comigo em egípcio? Sim. Por quê? Porque o Egito era o lugar mais depravado de toda a terra. Era um lugar cheio de idolatria. E Deus quer mostrar que não é só em Israel que tem Torá. Não é só em New York, Eastern Parkway 770, não é só lá que tem Torá, é no mundo todo, mesmo nos lugares mais rebaixados, inferiores espiritualmente, a Torá consegue afetar lá. Então a primeira palavra de toda a Torá, dos 10 mandamentos, é exatamente egípcio, para afetar até mesmo aquele lugar. E assim também em Shavuot, temos um dos nossos prazeres mais baixos, vulgares por assim dizer, que é a comida, para mostrar que a Torá afeta tudo. A Torá tem que te afetar não só quando você abre o Teilim, Salmos, não só quando você beija a mezuzá ou quando você está na sinagoga, mas a Torá deve te afetar em cada momento da tua vida. Todos os momentos. Quando a gente consegue fazer isso, que não é uma tarefa fácil. A Shavuot vem lembrar a gente que quando a gente consegue fazer isso, a gente atrai o espiritual para absolutamente tudo que a gente tem na vida. Então nesse Shavuot a gente tem que comer bem, a gente tem que lembrar, temos que lembrar que devemos comer carne também, porque uma festa é comemorada com vinho e carne, é importante. Então a gente faz na segunda-feira uma refeição de leite, depois da reza, teremos aqui na sinagoga, se Deus quiser, com distanciamento e tudo mais, teremos uma refeição de leite. Depois é importante a pessoa esperar 1 hora, ou de acordo com o costume dele, meia hora, lavar a boca e as mãos e comer uma refeição de carne. E isso é um outro motivo por que a gente come leite em Shavuot. Em Shavuot tínhamos um sacrifício no templo chamado Shtei Alechem, 2 pães, eram os únicos 2 pães Hametz, não kasher le Pesach, que tinha no templo do ano todo. Então, para lembrar isso, comemos uma refeição de leite com um pão, e depois, não podemos usar do mesmo pão para comer com carne, comemos outra halá, outro pão com a refeição de carne para lembrar esse sacrifício. Em Shavuot também é costume estudar na primeira noite, durante a noite toda de preferência. Se a pessoa não consegue, ela deve estudar algo de Torá, passar a noite um pouco estudando, para se preparar para a entrega da Torá. Devemos escutar os 10 mandamentos. Se Deus quiser, teremos aqui na sinagoga de Pinheiros, teremos a leitura dos 10 mandamentos. É importante escutar. Quem não puder vir para a sinagoga, pode ler em casa pelo menos, para lembrar isso. E lembrar também que no segundo dia, no caso esse ano, na terça-feira, temos que recitar o Izkor. Caso uma pessoa não tenha pai vivo, lo aleinu, ou mãe, ele deve recitar o Izkor. E o Izkor pode ser recitado em casa também, sem minyan. É importante recitar. E o mais importante de tudo, lembrar nesse Shavuot, de assumir mais um compromisso com a Torá. Não faltam shiurim.
temos aqui toda segunda-feira, mas Baruch Hashem, a internet é cheia de shiurim, não falta o que estudar, não faltam livros. Vamos assumir mais algum estudo para poder aproveitar realmente o Shavuot, poder influenciar nossa vida. A gente sabe que estudo de Torá não faz mal a ninguém, pelo contrário, traz muitas brachot, que possamos assumir esse compromisso e sermos realmente felizes, com muita saúde, Bezrat Hashem. Shkoyach a todos que participaram aqui pelo Facebook, terminando em 3, 2, 1.